vou apresentar para vocês a maneira que eu me organizei para acompanhar as minhas metas do ano. Me acompanhe. Então vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês o que eu estruturei na Monday para acompanhar as metas do meu ano, tá? Vocês vão ver que são todos quadros simples, um processo bem simples. Dá para deixar muito mais rebuscado, com certeza, mas foi o suficiente para mim conseguir acompanhar as metas e me ajudar ao longo do ano todo. Bacana? Então, o primeiro quadro que eu criei foi de metas do ano, onde a gente lista, né, todas elas. Então, eu separei pelas frentes da vida, digamos assim, né? E então listei todos os objetivos e identifiquei uma meta quantificável, qual o prazo para alcançar ela, né? E depois, se eu, o que eu alcancei, né? Se eu alcancei sim ou não, né? Então, eu identificava aqui para poder ver a completude disso, né? Então, depois disso, acho que a gente precisa realizar atividades para alcançar as metas, né? E muitas delas é criar um novo hábito, né? Então, como tinha bastante meta para criar hábito, eu identifiquei aqui um habit tracker para todos os meses aqui, né? Todos os dias de cada mês eu acompanhar se fiz ou não uma atividade. Então, por exemplo, tinha uma atividade que era uma meta diária de ler livro. Então, fui acompanhando. Ah, era sim ou não. Li livro hoje? Sim, não, sim, não. E você vai preenchendo aqui, e aí automaticamente você vai tendo um resumo do mês, né? Então, em janeiro, pô, passou uma semana, eu li 3 dias de 7. Você já tem uma noção, né? E tinha metas quantificáveis que precisavam de número. Então, quantas horas de estudo eu me dediquei esse dia? Então, 30 minutos, 50 minutos, 2 horas, né? Eu ia registrando e aí com isso eu tenho uma noção aqui também, um resumo do mês. Então eu estudei 200 minutos em uma semana, né? Enfim, você vai acompanhando e aí criei o quadro Habit Tracker. E aí, acompanhamento de gastos, né? Isso é bem importante também, foi algo que eu incluí nesse processo, né? Então, toda semana eu acompanho os gastos que eu fiz na semana e o que é bacana, num quadro bem simples, onde cada grupo de elemento é um mês, eu descrevo as compras que eu tive, né, no mês, qual foi a data da compra, qual foi o valor gasto e qual a categoria, né, daquele gasto, né? E com essas informações e esse preenchimento semanal super simples, eu consigo ter um gráfico que me ajuda a projetar os meses, me ajuda a organizar os gastos da próxima semana, enfim. Vejo o total de gasto no ano, o histórico dos meses, então qual mês eu gastei mais, qual mês eu gastei menos, né? Eu consigo ver a distribuição de gastos por categoria, né? Um gráfico de pizza, e consigo ver a categoria de gastos pelos meses, né? Então, o que custou mais em cada mês, né? O que eu gastei mais em cada mês, se existe uma média de gastos em alguma categoria todos os meses, enfim, né? São gráficos que me ajudaram bastante. E por último, um quadro de atividades, né? Para eu gerenciar o que eu preciso fazer, né? Então é muito comum a gente ter atividades que a gente precisa desenvolver no trabalho, e a gente não leva isso para a vida pessoal, mas pô, a gente tem que fazer muita coisa na vida pessoal, e se a gente não registrar, não gerenciar, né? Não colocar um prazo, muitas vezes elas não vão acontecer nunca, né? Então, por isso aqui também fiz um quadro, né, de o que está em andamento, o que está em backlog, o que já foi realizado, e acompanhava, né, as atividades, o cronograma de início e fim que eu previa e o status dela, né? Então, como vocês podem ver, pessoal, são quadros bem simples, mas estruturados de uma maneira que entregam o resultado que eu queria, né? Então, se vocês se interessaram, comentem aí de alguma maneira eu vou disponibilizar o link aí para vocês implementarem esse template também. Então, bacana e vamos juntos aí cumprir nossas metas do ano. Até mais.